Boa noite, Lúcia. Quem aqui está feliz com Jesus essa noite? O Espírito Santo já se faz presente. Louvor, obrigado. Vocês são umas bênçãos. Cauã, subiu o nível, irmão. Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Vamos lá, então. Não poderia começar de forma diferente. Sem honrar quem deve ser honrado. Eu honro a vida do nosso bispo Flori, a vida do nosso bispo Buda, da pastora Tamara, dos nossos líderes. Glória a Deus pela vida do Bill e da Gabi, que confiaram em nossa lição hoje, me deram essa oportunidade. Glória a Deus pelo sim que vocês deram com a gente. Vocês estão mudando a vida de muitas pessoas, estão ganhando muitas almas para o reino. E no dia que nós chegarmos naquele salão que o Cauã falou, o Senhor com certeza estará muito satisfeito com a obra que a gente fez aqui. Gente, hoje eu vou fazer uma palavra aqui, se encontra em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Senhor, me coloco diante de Ti, Pai. Me coloco na Tua presença e declaro a minha total incapacidade, Pai. Sem Teu Espírito, Pai, eu não consigo. Que Teu Espírito esteja aqui nos auxiliando, nos dando discernimento, Pai. Que o Senhor possa estar ministrando os corações hoje, Pai. Que o Senhor silencie toda a distração, Pai. Que os corações estejam totalmente abertos para receber a porção que o Senhor preparou para nós hoje. Amém? Glória a Deus. O contexto dessa mensagem, dessa parte que eu vocês aqui, Jesus ele estava falando para os seus discípulos que eles não fossem igual os fariseus, que iam ao templo, iam na sinagoga, e oravam e ficavam se exibindo. Daí ele traz essa mensagem aqui, traz essa explicação, né, para os discípulos, para quando for orar, entrar no seu secreto, entrar no seu quarto. Aqui não se resume só ao quarto, tá? Porque o secreto é todo local que você se coloca na presença do Senhor, você elimina as distrações. Esse é o nosso secreto. Agora eu vou precisar ajudar vocês. Quem aqui já entrou nesse lugar, nesse secreto do Senhor, seja onde for, seja no seu quarto, seja no carro, naquele momento está você e o Espírito Santo. Quem aqui já entrou nesse secreto e já louvou o Senhor, já orou, e aquela presença de Deus veio naquele lugar que era palpável assim. Quantos aqui, levanta a mão para mim, quantos aqui já pensou isso? Glória a Deus por vocês. E quantos aqui também já se colocaram nesse lugar de secreto, já oraram, já louvaram, se derramaram, mas essa presença não foi tão palpável, né? A gente costuma dizer, né, que o céu estava de bronze naquele dia. Quantos aqui já aconteceu isso? Eu não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo também. Quando aconteceu comigo, quando acontecia, né? Eu não tinha atendimento para mim, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Será que eu estou em falta contigo? Será que eu fiz alguma coisa? O Senhor não está me respondendo? O Senhor, eu estou procurando, eu estou buscando. Eu estou buscando e não vejo sinal, não vejo resposta, não sinto. Então, você está sobre isso, comecei a buscar, comecei a orar. E eu tive uma relação, o Senhor me mostrou. Porque isso aqui vai ser uma ordenança. Vai ser uma ordenança que, se nós pararmos para olhar na mensagem, ele é ordenança entre no seu quarto, com o seu Pai, que está em secreto. Ele não está, o texto não está falando quando você entrar, quando você for orar e você sentir a presença, não está falando sobre isso. Embora isso seja algo positivo, seja algo maravilhoso, você sentir a presença de Deus, você sentir aquele ambiente assim, aquele fogo, aquele mover, é ótimo. Mas não é toda vez que vai acontecer. E quando não acontecer, amém, não tem problema. Porque a ordem do Senhor é para você entrar no secreto.
Essa é a ordem. A ordem não está falando que você vai sentir alguma coisa. Quando você entra neste lugar secreto, você não entra no seu secreto para ver Deus. Você entra no seu secreto para Ele. Vou repetir aqui. Você não entra no seu secreto para ver Deus. Você entra no seu secreto para Ele te ver, seguindo essa ordenança, viver a nossa obediência. Esse é o permanecer, igreja. É o permanecer, mesmo que você tu não vai se mover com o sentimento. A tua fé é inabalável, né? Tu crê naquilo, tu sabe o que vai acontecer, tu sabe o que está movendo. E nós temos esse livre acesso hoje, mas nem sempre foi assim. Na antiga aliança, quando nós vamos para a palavra, nós vemos que a expiação de pecados, por exemplo, não bastava você orar a Deus. Dependendo do pecado que você cometesse, tinha uma regra específica, uma lei específica, um negócio específico. Você deveria levar esse animal para o sacerdote. O sacerdote fazia o sacrifício deste animal e os seus pecados estavam expiados. Até que esse desse outro, e contasse, assim sucessivamente. E hoje nós temos esse acesso a Deus. Nós temos isso porque essa parte do Velho Testamento, essa parte dos sacrifícios que nós precisávamos do sacerdote, ela vem até a cruz. Quando chega na cruz, ainda lá na cruz tem o Cordeiro perfeito. Tem o Cordeiro que Deus separou sem mácula. Jesus Cristo se faz sacrifício vivo por nós. E a partir daí, a partir desse momento, nós temos o livre acesso. Nós temos o livre acesso, Luiz, para chegar, para orar a Deus, para louvar. Nós não precisamos intermediário mais. Somos nós, o nosso secreto e Deus. No livro de Apocalipse 1, João diz, no versículos 5 e 6: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja toda a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Ele nos faz sacerdotes, igreja. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Isso é incrível, igreja. Isso é incrível. Jesus nos dá livre acesso, além de Ele nos redimir dos nossos pecados, nos dá livre acesso ao Pai. O véu se rasga. Quando o véu se rasga de alto a baixo, você está tendo acesso a Deus. E eu refletindo nisso, nós estamos vivendo um momento muito se fala de avivamento, muitas promessas que nós temos sobre a igreja brasileira, muitas palavras que nós vamos se ceder para o novo avivamento. Nós temos uma geração que quer se mover em dons, que quer se mover em sinais e maravilhas. Mas eu pergunto para vocês, eu tenho uma pergunta para vocês hoje. Será que nós estamos dando a devida atenção para esse sacerdócio? Você me fez nesse momento, será que nós estamos dando a devida atenção? Ele chega do Pai. Cristo, Ele se entrega na cruz, nos dá o sacerdócio. E como nós estamos reagindo a isso hoje? Será que nós estamos guardando o nosso segredo como deveria? Nós julgamos muito Judas. Nós falamos de Judas quando alguém ministra sobre Judas, nós lemos as escrituras, vemos algum filho, uma série, enfim. Nós olhamos assim, jogamos, falamos: meu Deus, como pode um homem que andou 3 anos e meio com Cristo,
aprendeu com ele, comeu com ele, dormiu com ele, foi ministrado por ele. Ele entrega ao Senhor por 30 moedas. 30 moedas, né? Esse foi o preço. E nesse dia que ele traiu, no dia da traição, no dia da entrega, o Senhor estava no Getsemane orando, estava aflito orando, ele pediu para os discípulos orarem com ele, orar e vigiar. E ele, a palavra de Deus nos conta que ele chegou a suar sangue, de tão nervoso, tão era o nível de estresse que ele estava. E isso era da terceira para a quarta vigília da noite. A vigília, para quem não sabe, ela era o termo usado para separar o tempo, parte da noite. A influência de Roma era dividida em 4 vigílias à noite, cada vigília de 3 horas. A primeira se iniciava às 6 da tarde e a última, a quarta vigília, se encerrava às 6 da manhã. Então esse período de 12 horas. E essa parte que Jesus está orando, começa a se desenhar a traição, o Getsemane, acontece entre a terceira e a quarta vigília. Gravem esse estado aí. Então ele está lá orando e de repente, quando ele nem consegue, ele está orando, quando ele fala, ele chama os discípulos, fala, vamos, que já está para acontecer, o furgão vai ser entregue. Vem Judas. Vem Judas com um monte de soldado romano e trai o nosso Senhor. E olhando para esse cenário, estudando a palavra, o Espírito Santo trouxe no meu coração que não é só a traição ali, não foi só o fato de ele entregar. Mais do que entregar, a traição é tremenda, se a ponto que, pense comigo, ele entregou o secreto do nosso Senhor. Nosso Senhor estava no secreto de Deus, estava falando de oração, de busca, Deus sabia o que ia acontecer. Ele estava se preparando, estava aflito. Porque toda a carga de pecado da humanidade toda ia cair sobre ele. E o Senhor, ele nunca desde a pré-existência, ele nunca não teve comunhão com Deus, nunca teve longe do Pai. E essa carga de pecado, nós sabemos que Deus ama o pecado, então ali, essa é a angústia dele. Ele não está em comunhão com o Pai pelos próximos tempos que vivem. Então ele traz o secreto, gente. Isso é muito pesado. Vocês concordam comigo que é pesado? Quão pesado é isso? Nós entregarmos o secreto, vendemos os secretos por 30 moedas. Só que também estava refletindo que acontece que essas 30 moedas, elas valem até hoje. Até hoje existem as 30 moedas. Nós só mudamos o nome dela. Mudamos o nome como chamamos. Nossa geração hoje tem as 30 moedas como TikTok, como Instagram, como Netflix, como rolê com os amigos, como muito trabalho, até como servir muito na igreja, que coloca o ministério acima de tudo. Isso, não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, não é errado. Mas se torna um problema quando essas coisas começam a roubar o teu tempo secreto. Quando elas começam a te influenciar, quando você deixa de entrar no teu secreto, buscar o direcionamento de Deus, buscar o direcionamento do Espírito Santo, se colocar no teu secreto como Ele operou, e você está deixando de fazer isso, porque essas pequenas coisas, e tem muito mais que vão roubando o teu tempo, vão roubando a tua atenção, vão te distraindo. E eu peço a vocês coloquem a mão nas palavras, porque antes dessa mensagem chegar aqui, ela entrou aqui primeiro. Falou todo mundo aqui primeiro. Então não é para expor ninguém, não é para pegar no pé de ninguém, é só para nós refletirmos. E como a Gabi disse aqui, sexta-feira passada, o avivamento começa em secreto. É isso que nós temos que proteger. É isso que nós temos que dar atenção. Nossa geração, ela age, ela fala em avivamento, ela quer mais, ela quer se mover. Só que muitas vezes eu olho e chego à conclusão de não, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Se for gastar tempo no secreto, não tem como. Infelizmente não tem como. Não tem Deus.
Proteja os secretos de você, gente. Proteja. Uma das coisas mais importantes que nós temos, eu pago um alto preço para isso. Nós não podemos considerar isso. Nós não podemos continuar negligenciando o Espírito Santo, gente. Nós esquecemos de proteger esse secreto. Mas o Senhor tem feito algo novo. O Senhor tem alinhado a igreja com uma mensagem. O Senhor tem trazido um renovo. Muitos aqui já devem ter percebido o mover que o Espírito está fazendo. E é só o começo, meu. É só o começo, se prepare. Aleluia. O Senhor um texto aqui também, para nós darmos uma refletida nisso, que é Ezequiel, capítulo 47, do 3 ao 5. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar nadando. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aqui ele está falando sobre uma visão profética. É um rio cujas águas saíram do templo. E ele é levado a esse rio. Por que eu trouxe isso aqui? Porque esse rio é o nosso processo com o Senhor. Nós começamos a caminhar com Cristo. É uma caminhada assim, progressiva. São ciclos. Você caminha um pouco, água no tornozelo. Você caminha um pouco, água no joelho. Assim progressivamente. E se vocês repararem de novo, são 4 ciclos. O último ciclo aqui é a mais alta entrega para o Senhor que você vai ter. Não podia ser diferente. É a parte mais difícil que você vai passar. Assim como é difícil chegar na 4ª vigília, que lá os discípulos estavam cansados, já tinham um peso, tinha uma carga espiritual muito grande. Como era difícil chegar na 4ª vigília, eles dormiram, já se repreende eles. Jesus volta, vocês estão dormindo. Vocês não podem orar ainda uma hora. Também é difícil chegar nesse 4º nível aqui, que é águas profundas. Nós precisamos chegar nessas águas hoje. Precisamos chegar nas águas profundas. Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou chegar nessas águas profundas? Isso aqui, igreja. Com a palavra de Deus, com a revelação que Deus deixou. Com oração, com o teu secreto, com jejum, com buscar mais as coisas do reino. Assim nós chegamos lá, igreja. Nós devemos estar atentos ao direcionamento do Espírito. Não, mas é muito difícil. Será que é difícil ou a gente não tem buscado tanto quanto deveria? Será que é difícil ou tem muito barulho à sua volta? Tem muito barulho, tem muito ruído, tem muitas falas e você não está conseguindo escutar o direcionamento do Espírito? A gente já parou de pensar nisso hoje? Será mesmo que é difícil? Ou nós estamos buscando pouco? Jesus. É difícil, mas tem seu preço. O preço foi pago. Depende de nós entregar mais. Estamos discutindo aqui, trazendo mensagens assim que mexeu muito comigo, que mexeu muito com a igreja, com vocês. Mover de Santo Espírito, gente. Vou falar esse mover de Espírito, eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Eu me converti em 2022. Com Jesus em 2022, abril de 2022. Costumo dizer que eu era a mulher samaritana, eu estava lá no poço. Jesus chegou e me encontrou. E nesse momento eu comecei a. Eu tive assim, a extrema convicção
Quando veio o mover do Espírito, quando Jesus se encontrou, eu já sabia o que era, por outras experiências que eu já tinha tido, eu já sabia o que era aquilo. Eu mergulhei com tudo que eu tinha. Eu pensei assim, poxa, eu vivi 30 anos no mundo, agora eu quero viver o resto da minha vida fazendo o dobro do que eu fiz para o Senhor. Eu lembro que eu saí no sábado, eu saí da onde eu estava, em casa, e fui atrás de uma Bíblia. Fui lá fui de baixo comprar uma Bíblia. Achei uma King James, não sabia nem que era uma das mais difíceis de todas. E fui para dentro, palavra, estudo, pregação, e fui buscando. Quando deu um ano que eu estava nessa busca, nessa sede, nessa fome, eu tinha um evento para fazer em Curitiba. Tinha 15 anos para fazer em Curitiba. E era feriado de Florianópolis, era uma quinta-feira. Eu ajeitei todas as minhas coisas, passei daqui com a minha família na quarta-feira e não senti paz naquele dia. Alguma coisa, eu cheguei a entrar dentro do carro para sair e acabei não indo. Aí recebi a notícia que tinha dado perrengues apontados, enfim, voltei e não saí. Mas eu senti um pouco muito grande naquele dia, só que eu não estava tendo. Ainda tinha muito ruído na minha vida que eu não conseguia discernir as coisas. Mas ali esse mundo já era o Espírito Santo trabalhando. Na quinta-feira de manhã, de madrugada, para ser mais exato, 4 horas da manhã, eu saí daqui. Uma chuva, dilúvio. Eu mesmo, com aquela chuva, tinha que estar lá, tinha marcado, fui devagarzinho. Quando eu saio, quem conhece aqui para Curitiba, sabe, quando eu passo ali em Itapema, indo para Balneário Camboriú, tem um túnel. Quando eu saio do túnel, a BR-101 ali, quem conhece sabe que nunca me perguntado. Quando eu saio do túnel, naquela curva lá embaixo, eu entro na curva, tem meu que tinha óleo, não tem suspensão até hoje. Eu perco a direção do meu carro e meu carro começa a rodar. Entro na curva rodando, eu sinto ele rodando. E me veio uma voz, puxa ao contrário. Nunca tinha passado por aquilo, não sabia como proceder, e veio aquela voz assim. Não tenho dúvidas que é uma voz. Não tenho dúvida hoje que é o Espírito Santo. Eu puxei, estava ao contrário, meu carro ia capotar, ele estabilizou, e só rodou, batemos no guarda-reio. A glória de Deus, não tinha nenhum carro do lado, não tinha nenhuma carreta, foi só danos materiais. A minha família veio toda assustada. Consegui sair da pista, deu uma bênção, que travou o trânsito para mim. E ali começou um dos maiores moveres do Espírito na minha vida. Porque eu sabia do que tinha acontecido ali, eu sabia que era a mão de Deus que tinha preservado a minha vida, preservado a vida da minha família, e eu sabia que tinha um ensinamento ali. Tanto é que a hora que eu rodo e que o carro para e bate, eu falei com minha esposa: o Senhor falou para mim não vir, e eu temei me vir. Porque na hora que veio o ensinamento, o que aconteceu ontem era para não vir. E os ruídos me tiraram desse caminho. Ignorei. Seguimos viagem, parei no posto, troquei o pneu ali, mexi com as coisas do carro, enfim, estava daquele jeito. Eu ligo para o meu pai, pedindo conselho, o que eu faria. E meu pai me disse assim: mesmo o trajeto que tem para ir para Curitiba, eu falei para voltar para Florianópolis. O perigo vai ser o mesmo de subir ou de voltar. Vai ter classe, vai ter que voltar aqui, depois vai ter que avião, Deus, não sei. Acho melhor tu ir. Desliguei o telefone, essa conduz no balneário. Desliguei o telefone e começamos a orar. E esse foi o momento que a glória de Deus desceu naquele carro de forma sobrenatural hoje. Era palpável assim. Toda a minha família ali orando, chorando, seguimos viagem. Só que me mandaram por dentro do balneário. E eu com aquela preocupação no carro, como é que estava, enfim. Segui viagem. Daqui a pouco eu olho uma borracharia, ignorei. Outra borracharia, ignorei de novo. A terceira, assim, seguida, eu falei: não, isso aqui não é mais coincidência. Parei, expliquei a situação para ele e disse: irmão, eu não posso te ajudar. Mas tem lá a primeira borracharia que tu passou na grandona, assim, lá eles vão te ajudar. Cheguei lá no cara, um homem de Deus, gente. Me tratou bem, tratou minha família super bem, as meninas, acalmou elas, viu o que aconteceu. Fez um inglês assim na época, assim, ó, incrível. Me acalmou.
E eu vi que ele estava namorado, porque ele falou alguma coisa comigo. Só que chegou o cliente e ele não deu muita atenção. Finalizando o conselho, eu estava saindo, vem ele correndo, certo? Ela loja correndo, e bate no vidro do meu carro. Abaixo o vidro e disse: irmão, você me perdoa, eu não sei que você acredita. Mas quando eu você, eu senti que Deus orar por você. Eu senti que Deus orar pela sua família. Ele, claro, não pode orar, ele tem que orar de novo. Às vezes você desceu naquele lugar, foi um ver assim, choro, já não sabia que era choro, que era ranha, foi aquela presença. Nos abençoou, bom com Deus e fomos. Foi a viagem mais longa da minha vida. Cheguei daqui 4 horas da manhã, cheguei lá em Curitiba 4, 5 horas da tarde, cansado, exausto. Estava louco para se me atirasse no chão assim, eu me meditando, exausto, soltado. Eu falei para minha esposa, falei, amor, avisa o pessoal, fala que tá tudo bem, nós estamos bem, eu não vou falar com ninguém, estou pensando tranquilo. Eu tomei um banho, fui pro quarto, deitei a cabeça no travesseiro, sentado assim, orei. Eu deitei a cabeça no travesseiro do Espírito Santo, e aí? Bem assim, ó, e aí? Eu poderia ter acabado com tudo hoje, mas eu não fiz. Mas se tivesse acabado, o que você tem feito pelo reino? Aqui foi impossível, gente. Eu fiquei lá em Curitiba 5 dias, até arrumar pelo carro, enfim. E 5 dias eu não conseguia dormir. Eu deitava a cabeça no travesseiro. E aí? O que você tem feito pelo reino? O que você tem feito pelo reino? Eu já sabia, já tinha entendimento. Eu já estava estudando a palavra, eu sabia que o próximo passo era o quê? Congregar. O membro não fica fora do corpo, não sobrevive lá do corpo. Eu já sabia, mas por outras questões, hoje no meu caso, ele me colocava certas na minha cabeça, dizendo que eu ia separar da família, que isso ia na série. Só que aí, a partir desse dia, desse mover do Espírito, ele começou a ser mais enfático. E ele foi sendo, até que um dia eu decidi falar, não. E é incrível, já contei isso para alguns irmãos aqui. Eu saí de casa para ir em outra igreja. Eu estive aqui na frente no terminal, o Espírito não. Não é aqui. Top. Vem parar aqui. As portas estavam abertas. Não reclamo do Senhor. Cheguei aqui, fui muito bem recebido. Vocês me acolheram muito bem. Naquele dia, sem dúvida assim, depois pelas armaduras, as escamas caíram dos meus olhos. O Senhor, de fato, tomou conta da minha vida. E aquela pergunta que sempre fica no meu coração: o que eu tenho feito pelo reino? É isso aqui hoje, gente. É isso que eu vou fazer pelo reino pelo resto da minha vida. Precisamos disso, nós precisamos avançar, nós precisamos cumprir uma grande comissão. O Senhor tem um mandamento para nós. Só que nós só vamos conseguir se proteger do nosso segredo. Vem para fora. Amém?